Boa noite a todos. Boa noite. Continuamos o nosso estudo sobre a intercessão de Nossa Senhora. No encontro passado, fizemos um paralelo entre dois textos que, com relação a esse assunto, se não são os mais importantes sobre a devoção a Nossa Senhora, mas eles são basilares. O texto mais importante a respeito da intercessão de Nossa Senhora é o milagre das bodas de Caná, com outros textos que precisam ser conjugados, que precisam ser mostrados. Textos que falam também da intercessão de todos os santos, mas o texto principal, a intervenção de Nossa Senhora no ministério de Nosso Senhor Jesus Cristo para a obtenção de um milagre, e não foi por acaso que este milagre fora o primeiro, é o milagre das bodas de Caná. Mas, considerando que o apóstolo Pedro diz na primeira carta, capítulo 5, versículo 8, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. É São Paulo quem diz isso, mas é São Pedro, como que complementando, diz: eis que o vosso adversário, o demônio, vos rodeia como um leão que ruge, buscando a quem devorar. O que São Paulo diz na carta aos Efésios, o combate espiritual, e a nossa luta é contra o poder das trevas, e o poder das trevas aparece nesses dois textos, um do livro do Gênesis e um do Apocalipse. O Apocalipse de forma mais dramática, o Apocalipse de forma mais explícita, porque já é a guerra em ato, já é, digamos assim, o prolongamento, o desdobramento daquilo que em profecia Deus Todo-Poderoso já diz à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Então é importante que nós nos detenhamos mais sobre Gênesis 3 e Apocalipse 12, para quando chegarmos nos textos do apóstolo Paulo, Efésios 5, São Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, e o milagre das bodas de Caná, a gente compreenda uma coisa básica: porque a oração dela, em específico, porque dentre todas as criaturas, as preces dela são tão temidas por Satanás, e porque ela, especificamente, é tão odiada. O ódio de Satanás é, sem dúvida alguma, por Deus e por tudo aquilo que é de Deus. E já esse ódio profetizado, colocado, porém, inimizade. Porém, o que significa isso? Deus Todo-Poderoso é o autor do ódio? Absolutamente. Porém, inimizade nada mais é do que o respeito de Deus pela decisão do inimigo de rebelar-se contra Deus e automaticamente odiar Deus e todas as criaturas. É o respeito: já que você quer me odiar, já que você quer odiar todas as minhas criaturas, não me resta senão respeitar essa sua decisão, e assim eu colocarei o que você já decidiu no seu coração, na sua alma decaída. Esse ódio, ele será, portanto, um dado incontestável na história da salvação. Então, por favor, o porém inimizade, vamos ao versículo 15, por favor. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Então, ódio, já expliquei. Porém, também nós já entendemos, não é que nasça um ódio de Deus Todo-Poderoso contra o demônio, porque o demônio se rebelou. O amor de Deus por suas criaturas não muda. Malaquias, capítulo 3, versículo 6: eu sou Deus e não mudo. Eu sou Deus e não mudo.
Não é o momento de nós explicarmos a expressão "e Deus se arrependeu de ter criado o homem", lá no capítulo 6 do livro do Gênesis. E Deus se arrependeu do castigo que havia ameaçado, etc. Já vimos o significado desta expressão antropomórfica. Mas o ódio aqui procede do amor de Deus que respeita a decisão do demônio. O ódio fundamental, o primeiro, não nasceu nem de Deus, nem de nenhuma criatura que ele fez, ou seja, nada que é obra de Deus é mal. Nada que procede de Deus é mal. A maldade, tanto moral, tanto do demônio quanto do homem, é fruto de uma decisão livre, tanto do demônio quanto do homem. E reparem que, ao longo da história, em nenhum momento, e esse é um mistério insondável, o mistério de uma decisão que não volta atrás, os anjos, quando decidem, não decidem como nós, por dedução. O raciocínio por dedução está alicerçado em premissas. Por exemplo, está claro, ponto. Nasceu o sol, ponto. Logo, é dia. Esse é um raciocínio muito simples. Você diz que é dia, porque ao acordar, você abre a janela, que o seu quarto está fechado, e você percebe que lá fora o sol já despontou. O brilho do sol entrou no quarto. E você, sem olhar para o relógio, conclui, é dia. São duas premissas. O brilho e o sol que despontou. Logo, é dia. Essa estrutura de pensamento se chama dedutiva. O cheiro da comida na cozinha. O barulho de uma frigideira, de alguma coisa que está fervendo. Você sente o cheiro, você ouve o barulho, você conclui que uma pessoa está na cozinha. Você não viu a pessoa, mas você conclui que tem alguém na cozinha por causa do barulho da frigideira, por causa do cheiro da comida. E o barulho indica que alguém está mexendo na panela. A sua conclusão, sem você ter visto, é imediata. Tem alguém na cozinha. Esse é o raciocínio, é o pensamento dedutivo. Os anjos não decidem por dedução, mas por intuição. Logo, eles não voltam atrás. Todos os anjos, eles não podem voltar atrás. Postos à prova, e não sabemos que prova foi esta, os anjos bons optaram por Deus, e portanto, nesta hora da prova, entraram na visão beatífica. Os anjos bons não podem se condenar jamais. Os anjos não se arrependem, nem os bons de terem tomado essa decisão em favor de Deus, nem os maus por terem tomado a decisão contra Deus. Portanto, jamais um anjo bom se condenará, e jamais um anjo mau se arrependerá. Logo, o inferno é eterno para os anjos maus. Como a eternidade em Deus é uma realidade indiscutível para os anjos bons. Enquanto nós estamos a caminho, até a hora da nossa morte, o nosso raciocínio por dedução pode voltar atrás. O exemplo clássico é o ladrão que, depois de ter, no seu raciocínio maluco, optado por uma vida de roubo, por uma vida de crimes, se arrependeu, voltou atrás no seu raciocínio. E ele que até então nem admitia colocar Jesus no seu pensamento, na hora derradeira, a sua dedução foi em favor de Jesus. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus, para o raciocínio dedutivo desse homem,
hoje estarás comigo no paraíso. Então, enquanto estamos a caminho, por causa do tempo e porque somos criaturas humanas, que não concluímos, e logo que concluímos, aceitamos, deliberamos, por dedução, tanto os bons podem se perverter, quanto os maus podem se converter, porque a dedução é um ponto pacífico na natureza humana. O apóstolo Paulo diz, na 1 Coríntios, capítulo 10, de 12 a 13, quem está em pé, tome cuidado para não cair. Ou seja, quem está em pé, no raciocínio dedutivo bom, justo, pode, pelo mistério da iniquidade, cair, pode se perverter, mas também o bom pode se perverter e o mal pode se converter. E temos exemplos tanto de um lado como do outro no ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. A parábola do filho pródigo é um exemplo clássico da dedução boa para a dedução má e da dedução má para a dedução boa, porque o jovem rico, ele, enquanto está com o pai, raciocina segundo Deus, mas por um mistério que desconhecemos, dá-me a parte da herança que me cabe. Uma mudança inexplicável. Por outro lado, na pocilga, uma reversão completa, uma mudança completa. Muito bem. Então, essa criatura abominável, esse ser espantosamente horripilante, foi ele quem decidiu odiar Deus e odiar tudo aquilo que vem de Deus, tudo aquilo que é de Deus. Então, interpretemos, por favor, o versículo 15 de Gênesis 3, já que você quer, e você não volta atrás, haverá um ódio absolutamente incompatível com qualquer possibilidade de reconciliação. Por isso, não há acordo, não há conluio, não há qualquer tipo de conchavo que se possa fazer com o poder das trevas. Eu sou a luz do mundo, diz Jesus em João 8,12. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. É uma completa incompatibilidade. Não há acordo, não há amor. Acho que na aula passada, quem veio, eu já bati muito nessa tecla, que nós, veja, se é ódio entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a dela, é um ódio recíproco. Só que, quem lembra do encontro passado, o ódio do demônio é contra Deus, cada uma das pessoas em Deus, é ódio contra o Pai, é ódio contra o Filho, é ódio contra o Espírito Santo. E é ódio contra tudo o que é de Deus, porque é de Deus. É ódio contra a criação. Portanto, ninguém pense que a destruição da natureza também não agrada ao demônio. O demônio odeia tudo que Deus fez. Tudo que Deus fez. Portanto, ele não quer apenas a destruição. E quais os três verbos de João, capítulo 10, versículo 10? Roubar, matar e destruir. E é um pouco estreito você pegar esse versículo e dizer que é somente para os seres humanos. Deus criou o céu e a terra, todas as coisas, visíveis e invisíveis. O ódio do demônio é contra Deus e contra tudo o que ele fez. Eu repito que o ódio contra o homem é especial, mas o demônio odeia toda a criação. Por isso também agrada a ele. Ele se alegra, por uma razão simples. Se a natureza é destruída, quem é que sofre? Qual é a primeira vítima? Além do leopardo, além da lontra, além do bisão, além do cavalo, além das cobras, o homem. Agora, só recordando, por favor, porque precisamos avançar, o ódio da mulher e da descendência dela com relação ao demônio não é contra a obra de Deus, que é o ser decaído, mas contra o pecado dele. Por isso, é legítimo odiar
o pecado do demônio, o sentimento do demônio, a obra do demônio, o que ele deseja e o que ele faz. A clássica separação de Santo Agostinho de odiar o pecado e amar o pecador. Enquanto criatura, Deus ama o demônio sempre. O Deus que coloca o ódio entre o demônio e a mulher, versículo 15, é o Deus que ao mesmo tempo ama eternamente aquilo que ele criou. Vamos, por favor, para o profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 3. É um texto muito bonito. E é um texto que se refere, em primeiro lugar, a Israel, a nação tão amada por Javé, mas é um texto que se aplica também a todas as criaturas de Deus. De longe me aparecia o Senhor, amo-te com eterno amor, e por isso a ti estendi o meu favor. Pronto, amo-te com eterno amor. Recordo a todos qual é o sentido da palavra eterno. É aquilo em quem não há antes nem depois. Está claro? Na nossa cabeça não entra com facilidade a ideia de alguma coisa que não tenha um antes, que não tenha um depois. Porque todos nós estamos acostumados com o que isso daqui registra. Antes e depois. Minutos, segundos, horas, mês passado, ano que vem, ano novo, ano velho. Isso é o tempo. Que um dia vai acabar. Mas em Deus não há tempo. Portanto, Deus ama eternamente. E se em Deus não há mudança, vamos, por favor, Malaquias, capítulo 3, versículo 6, na Bíblia Ave Maria. Todos juntos? Porque eu sou o Senhor e não mudo. Basta. Eu sou o Senhor e não mudo. E se Jeremias 31, 3 diz, eu te amo com eterno amor, qual é a conclusão que nós tiramos com relação ao diabo? Que Deus amará eternamente o demônio. Aí o desavisado diz, e Deus vai amar aquele infeliz das costas outras a vida inteira, eternamente? É porque Deus ama aquilo que ele faz, e não aquilo que as criaturas fazem de mal. Está claro? Ficou claro? Deus ama a criatura. Eu te amo com eterno amor. Deus não muda. E talvez esse seja um dos maiores motivos do sofrimento do demônio. O ódio dele contra Deus é tão grande que, se ele pudesse, ele nem ouviria falar, nem suportaria falar que existe um Deus que o ama. Mas mais do que isso, Deus o ama constantemente. Não, mas ele está distante de Deus. Certo, do ponto de vista moral, mas não do ponto de vista ontológico, porque Deus está em toda parte. Portanto, Deus está também no inferno. O que significa onipresente? Está presente em todos os lugares. Tu me conheces quando estou sentado, quando me deito, etc. Se eu subo aos céus, eu te encontro lá. Se eu estou nos abismos, eu te encontro lá. E uma das palavras para descrever o inferno, abismo. Abismo. Salmo 138. Todos juntos, é um salmo belíssimo, belíssimo. Aliás, qual é o salmo que não é bonito? Esse é bonito por excelência, né? Não adianta você fugir da face de Deus, porque Deus está em toda parte. Mas vamos ler esses versículos do 5 ao 8, pensando exatamente na presença de Deus no inferno. Como Dom José? Claro que sim. A presença de Deus no inferno. Para que vocês compreendam a presença de Deus no inferno, vamos imaginar o seguinte exemplo espantoso. De um filho que cresceu paparicado pela mãe e pelo pai. Amado. Tinha tudo. E depois, por um mistério inefável, se rebelou contra os pais e fugiu, partiu para longe.
O ódio dele pelo pai e pela mãe se tornou tão grande que ele não suportava nem ver os pais, nem ouvir falar de ambos. Mas desde que o filho foi embora, o amor do pai e da mãe por ele não mudou. Os pais nunca provaram o pecado do filho, mas o filho saiu de suas entranhas. E os pais que jamais amaram o pecado do filho, por outro lado, continuaram a amar o filho. E foram ao encontro do filho. E o cobriram de amor, só que o filho diz: eu odeio vocês, me faz mal o amor de vocês, me deixem em paz. E os pais respondem: nós não podemos sentir outra coisa por você senão o amor, e vamos amar você para sempre. Mas isto me irrita, fuja daqui, me deixe em paz. Nós não podemos deixar você em paz, porque a nossa paz é amar você. Amaremos eternamente você. Mas a presença de vocês me irrita, diz ele. Eu odeio saber que vocês me amam. Eu odeio o amor de vocês. Mas nós não podemos outra coisa senão amar você. E isso por toda a eternidade. Essa é uma das causas do sofrimento do demônio. Se fica fácil vocês compreenderem, nós compreendermos o amor de Deus, porque é eterno. Por outro lado, como compreender a revolta de Satanás, o ódio de Satanás? É um mistério que, como já disse, o mistério da iniquidade, que não tem uma explicação, senão à luz do mistério da piedade. É no Calvário que a gente compreende. No Calvário, o que Jesus fez pelos homens. Jesus não fez nada no Calvário pelos demônios, até porque os demônios já tinham se rebelado. E os demônios não podem voltar atrás. Jesus morreu no Calvário por aqueles que podem se arrepender, mas o demônio não pode mais se arrepender. Mas Deus continuará a amá-los. Muito bem, então, Salmo 138, de 5 a 8. Vós me cercais, todos juntos, por trás e pela frente, e estendeis sobre mim a vossa mão. Conhecimento assim maravilhoso me ultrapassa. Ele é tão sublime que não posso atingi-lo. Para onde irei longe de vosso espírito? Para onde fugir apartado de vosso olhar? Que é agora o que interessa. Se subir até os céus, ali estareis. Se descer à região dos mortos, lá vos encontrareis também. Pronto. Aqui está a fúria de Satanás. Satanás encontra Deus Todo-Poderoso sempre. Não encontro salvífico, encontro de amigos. Mas, de um lado, um Deus que ama eternamente, e do outro lado, uma criatura que odeia eternamente a Deus. Ficou claro? Claro que não ficou. Foi obscuro. No inferno não tem nada de claro. É tudo obscuro. E feio, e horroroso. Mas é. Portanto, o amor de Deus é eterno e Deus é onipresente. Eu te amo com eterno amor e Deus está em toda parte, seja nas montanhas, seja nos abismos. É uma realidade pavorosa, espantosa, horrível, 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 mas é assim o inferno. Voltemos agora à comparação, porque nós vamos ao ódio da serpente que, se diante de Deus Todo-Poderoso, por favor, sim, no versículo 15 mesmo, do versículo 15 de Gênesis, a gente vai passar para Apocalipse 12. Vejam que no relato de Gênesis capítulo 3, o demônio não dá uma palavra para Deus Todo-Poderoso. Só Deus fala, é um monólogo. Porém, inimizade, etc., porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais da terra, etc., andarás de rastos sobre o teu ventre, comerás o pó todos os dias de tua vida, é o versículo 14, etc. Só Deus fala. O demônio fica calado. O demônio fica calado porque está diante de Deus, que está fazendo uma profecia, e eu me pergunto se nessa hora o demônio sabia do verdadeiro alcance dessa frase: porém ódio entre ti e a mulher,
entre tua descendência e a dela. O demônio aqui pensou, talvez, que se tratava de Eva. Certamente não. Por causa do finalzinho da frase do versículo 15. Entre a tua descendência e a dela. Porque essa mulher que eu consegui ludibriar, diz o demônio, ela vai morrer. Aliás, no seguimento tu trabalharás com o suor da terra, etc. Tua mulher dará à luz com dores de parto, etc. Tudo aquilo que Deus diz para Adão, e depois se segue a expulsão de ambos do paraíso e assim por diante. Certamente o demônio ali rindo, zombando, ridicularizando aqueles que ele enganou. Mas a grande pergunta é: esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Prestem bem atenção na última frase do versículo 15. Esta é a mulher ou é a descendência dela? Vejam, esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Parece que a frase de Deus Todo-Poderoso se refere à mulher. Ou seja, não é a descendência da mulher que vai esmagar, é a própria mulher. É claro que a tradição da igreja, e é o Apocalipse quem vai deixar isso claro, que mulher é essa? No Cântico dos Cânticos nós temos uma pergunta, é claro que é uma poesia, mas a tradição da igreja não deixou passar em branco esta pergunta: quem é esta que avança como aurora, temível como exército em ordem de batalha? Isso está no Cântico dos Cânticos, que é um livro cuja leitura espiritual, cuja leitura é alegórica, aponta para a igreja e aponta para a Virgem Maria. Mas não vamos tratar do Cântico dos Cânticos agora. Vamos ao ódio em ato da serpente, que é a primitiva serpente, o dragão, também chamado primitiva serpente. No livro do Gênesis é serpente, mas no livro do Apocalipse é dragão, que é chamado também de serpente. Nós já vimos isso e vamos retomar agora. Então vamos, sim, detalhe: a mulher no livro do Gênesis só fala com Deus depois de ter dialogado com a serpente. No Apocalipse, a mulher não dirige uma única palavra ao demônio, nem o demônio dirige uma única palavra à mulher. É guerra mesmo. É a mulher protegida e o demônio furioso para pegá-la e para pegar o seu filho. Como não consegue, se coloca então para guerrear, para lançar-se com toda a sua fúria contra os descendentes da mulher. Então já é uma guerra contra a igreja. Vamos então agora para o Apocalipse. Somente o Apocalipse, porque creio que já explicamos pelo menos o básico, o necessário, o fundamental quanto à devoção de Nossa Senhora no relato do livro do Gênesis. Apocalipse, por favor. Vamos diretamente ao ódio da serpente. O ódio da serpente contra a mulher, contra o seu filho e contra a descendência aparece com todas as letras no versículo 12. Mas reparem que o versículo 12 fala do ódio da serpente, mas o versículo 11, que é o versículo anterior, já fala da derrota da serpente, da derrota do dragão. E essa derrota do dragão já havia sido profetizada, nós vimos. Ela te esmagará a cabeça. Repare lá no versículo 15 de Gênesis 3. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Vejam a ordem. Esta te ferirá a cabeça. Ou seja, o poder das trevas será atingido no seu ponto nevrálgico, a cabeça.
Qual é a parte mais importante de uma serpente? É a cabeça dela. Se você toca na cabeça, que tem um cérebro pequenininho, portanto muito sensível, você vai deixá-la tonta, ela vai entrar em parafuso, vai perder os sentidos, vai ficar boba, vai perder, digamos assim, a coordenação motora e vai acabar morrendo. Ou então, se continuar viva, vai ficar meio grogue, como dizem os jovens. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus não disse, tu lhe ferirás o calcanhar, enquanto ela esmagará a tua cabeça. A ordem é diferente. Aí vocês entendem qual foi a ordem da saudação de Santa Isabel. A ordem que está no texto. A ordem foi: bendito o fruto do teu ventre e bendita és tu entre as mulheres. Foi o contrário. Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Olha que bonito. Olha agora para Gênesis 3. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É claro que nosso Senhor Jesus Cristo, voltando à saudação de Isabel, é mais importante do que Nossa Senhora. Jesus Cristo é Deus, Nossa Senhora é uma criatura. Porém, nada acontece por acaso na Bíblia. Na ordem do tempo, no tempo, o Verbo se fez carne depois do nascimento da Virgem. O Verbo imaculado se fez carne no ventre de Maria, depois que a Imaculada Conceição, concebida sem pecado original, no ventre de Santa Ana. Portanto, por favor, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Primeiro a vitória, depois a reação furiosa daquela que já foi derrotada. Ora, e como a serpente já foi derrotada? Analisemos agora os versículos 11 e 12 de Apocalipse 12. Mas estes venceram por causa do sangue do Cordeiro e de seu eloquente testemunho. Desprezaram a vida até aceitar a morte, de quem o apóstolo João, autor do Apocalipse, está falando do que está no versículo 10. Volte um pouco. Agora chegou a salvação, diz no céu uma voz forte, chegou a salvação, o poder e a realeza de nosso Deus, assim como a autoridade de seu Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Aqui um outro título do demônio, acusador. O papel do demônio, a tática do demônio, o que lhe agrada é primeiro tentar, depois seduzir, levar ao pecado. Levando ao pecado, agora a próxima tática é levar o pecador a achar-se culpado e ou voltar a cometer o pecado, ou frustrar-se, ou revoltar-se, ou desesperar do amor de Deus, e ao mesmo tempo acusar a pessoa diante de Deus. Veja. Aquela tua criatura que tu amas tanto, repare o que ela fez. Constantemente acusando. Ora, uma pessoa culpada diante de Deus e tendo digamos assim, representante do ministério do inferno, não vamos dizer ministério público, né? Mas o representante do ministério do inferno acusando. Qual é a alternativa para o culpado que está sendo acusado por aquele que o seduziu? Qual é a única salvação para ele? O arrependimento. Jesus tem piedade de mim. Como disse o cego Bartimeu, Jesus tem compaixão de mim. Jesus tem piedade de mim. Jesus tem misericórdia de mim. Ou
O próprio filho, na parábola do filho pródigo: pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um servo. Só que na volta o filho que pensou isso, não é possível, não disse essa última parte: trata-me como um servo. E esta é a revolta de Satanás para aqueles que ele seduziu e contra quem ele acusa sempre diante de Deus. Qual é a destruição de Satanás? Um coração contrito e humilhado, ó meu Deus, não desprezais. Quem foi que redigiu esse salmo? Depois de ter seduzido a esposa do seu general, depois de ter matado o seu general, depois de ter cometido tamanha fraqueza, um grande mau caráter que ele foi até então, até ser desmascarado pelo profeta, o rei Davi. O rei Davi. O rei Salomão também cometeu seus desatinos, e morreu arrependido também. Então, vejam, qual é o ódio todo particular do demônio? Nós vamos ver por que a intercessão de Nossa Senhora é tão poderosa, que qualidade ela tem, para que a prece dela seja tão acolhida por Deus. E quem se fia nela, e quem se coloca sob a proteção dela, tem a certeza de estar tão protegido. E o demônio enfurecido se irrita com isso. Qual é a virtude dela? Eu pergunto a vocês: o que é que Nossa Senhora tem que deixa o demônio tão enfurecido? É o fato de ela ter sido mãe de Deus? Não. Existe uma coisa, só uma, na pessoa, na vida de Nossa Senhora, que deixa o demônio tão irritado quando o nome dela é pronunciado, e mais, é invocado. É uma virtude que está no Magnificat, que nós vamos analisar versículo por versículo, que é outro texto muito importante, onde se fala só implicitamente da intercessão dela. O poderoso fez em mim maravilhas. Mas uma das maravilhas, qual é a mãe de todas as virtudes? Não é a caridade, é a humildade. O Senhor olhou para a humildade de sua serva. E aqui está o que o demônio não suporta. O demônio não aguenta. Jamais. Por isso o demônio nunca dirá: Jesus Cristo é o Senhor. O demônio dirá, no máximo, o que ele diz em Marcos capítulo 1. Vieste aqui para perder-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Bom, dizer que Jesus é santo até o diabo diz. Não é grande coisa. Aliás, é óbvio. É óbvio dizer que Jesus é santo. Isso não é nenhum ato de fé salvífico. Santo é uma coisa objetiva. O santo é o que é o totalmente separado do pecado. O demônio chega a dizer isso. São Tiago, capítulo 2, versículo 19, diz que os demônios têm fé, mas tremem. Vamos a Tiago 2, 19. Creis que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios creem e tremem. Bem, então os demônios creem e tremem. Então o demônio treme. Aliás, ele tremeu rigorosamente no capítulo 1 de São Marcos, quando vieste aqui para arruinar-nos. Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus ouviu uma verdade. Vejam, por favor, aqui está uma coisa sutil. Por favor. Esse texto de Marcos, capítulo 1, é uma advertência para todos nós. O demônio é pai da mentira, o que não significa dizer que ele mente sempre. Ele às vezes diz alguma verdade. João 8, 44. Quando o demônio mente, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Não esqueçam isso, por favor. O demônio mente por antonomasia. O que não significa dizer que ele às vezes diga alguma verdade. O que ele não diz é toda
a verdade. E dizer que Jesus é santo é parte da verdade sobre Jesus, que nem é a parte mais importante. A parte mais importante a respeito de Jesus é o quê? Qual foi a frase de São Pedro? Em Cesareia de Filipe, e para vós quem eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tomé depois de ter sofrido uma reprimenda de nosso Senhor, diz: meu Senhor e meu Deus. O demônio nem diz uma coisa, nem diz outra. Aliás, em Filipenses capítulo 2, vejam, aqui é preciso dizer, quando o Senhor vier, todo joelho se dobrará, toda língua proclamará que Jesus é o Senhor. Pergunta: os demônios também? Resposta: os demônios também, só que com uma intenção diferente. Vamos então agora a Filipenses, capítulo 2, para a profecia sobre o inclinar-se de Satanás e de todos os anjos diante do nome de Jesus, para proclamar, mesmo que não queira, ele já sabe que Jesus Cristo é o Senhor daqueles que, objetivamente, do mundo inteiro, de todas as criaturas, mas particularmente das salvas. E o que as salvas farão naquele grande dia? Prazerosamente, voluntariamente, os demônios reconhecerão contra a vontade deles. E aliás, temos que reconhecer, o próprio demônio reconhece: se eu existo, é porque vim dele, apesar de odiá-lo. Mas isso eu não posso negar. E eu tenho que reconhecer que ele é o Senhor, que ele foi colocado acima de todo nome. É um reconhecimento contra a vontade. Não, eu tenho que reconhecer. Então, vejam, há um reconhecimento que ninguém pode fugir. Você tem que reconhecer, é um fato incontestável. Goste ou não, queira ou não, aceite ou não, é um fato. E isso é importante para a gente entender o hino que a gente vai ver agora de Filipenses capítulo 2. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, preste atenção, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Veja, nos santos, isso é prazeroso, isso é recorrente, isso é, digamos assim, o básico, o necessário, o evidente. Glórias e louvores a ti, diz o salvo, diz o eleito. Isso brota do íntimo do coração. Os demônios farão a mesma coisa, só que não brotando do íntimo do coração. Mais ou menos assim, eu tenho que reconhecer, ele é o Senhor. Mas se ele não é o Senhor meu, eu não aceito. Ou então, eu aceito porque ele é o meu Criador. Coisa que eu detesto, só em ouvir falar, mas eu procedo dele. Não tenho para onde correr. E o nome de Jesus, eu me inclino diante dele porque ele é o meu superior. Eu queria ser como ele, eu queria ser superior a ele. Quem como Deus? Lembram da etimologia de Miguel? Quem como Deus? Você quer ser como Deus? Não, você não vai ser como Deus. Teria então o arcanjo Miguel feito essa pergunta nessa batalha citada em Apocalipse, Apocalipse 12. Uma grande batalha aconteceu no céu. Eu queria encarecidamente que Filipenses 2, de 10 a 11, se ficou realmente claro porque o demônio vai dobrar os seus joelhos diante de Jesus. Nós dobramos o joelho diante do Santíssimo Sacramento, diante do santo nome de Jesus, na nossa casa, de quer que a gente se encontre voluntariamente, eu me inclino, porque te amo,
porque Tu és o meu Senhor, porque Tu és o meu Salvador, eu Te reconheço, eu Te adoro, eu Te glorifico, eu Te bendigo e inclino os meus joelhos diante de Ti, Senhor, e proclamo que o Teu nome, não há outro nome pelo qual nós devamos ser salvos, e é o nome que eu adoro, que eu proclamo, que eu bendigo, que eu glorifico. Muito bem. O demônio não. É um reconhecimento, é uma inclinação objetiva, não subjetiva. Eu tenho que reconhecer o senhorio dele, a divindade dele, a supremacia dele, mesmo que eu não queira, mas é um dado tão objetivo que eu me inclino nos céus, na terra e nos infernos. Nos infernos. Portanto, também o poder das trevas se inclina diante do Senhor. Mas vejam, não por adoração, mas por um reconhecimento objetivo. E para a glória de Deus, ou seja, eles odiando Jesus, se dobram diante de Jesus. E mesmo contra a sua vontade, o nome de Jesus é glorificado neles, dobrando os seus joelhos. Perceberam o mistério? Perceberam que coisa impressionante? Mas é assim. Perfeitamente. Muito bem, voltemos agora para o ódio de Satanás. Já estamos concluindo o nosso encontro semanal. É Apocalipse 12, versículo 12. Por isso, todos juntos, Apocalipse 12, 12, só um versículo. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e todos que aí habitais, mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Grande ira. Na língua portuguesa, eu creio que a palavra ira já denota um sentimento mau com relação a outras pessoas, um sentimento grande. Na língua portuguesa, a gente sabe a diferença entre raiva e ira. A ira é algo normalmente. A ira é passageira, é pontual, é um arroubo de indignação, de revolta e tal contra uma pessoa. A ira má, porque existe uma ira boa. A ira má deseja o mal, mas a ira, assim como a carga de adrenalina que a natureza, ou seja, que Deus Todo-Poderoso concede a uma pessoa para ela se indignar ou se defender diante de um perigo ou de um risco, a adrenalina, ela é produzida durante um certo tempo e depois não. O organismo não consegue durante muito tempo produzir adrenalina, porque a adrenalina é pontual, é uma ajuda que Deus Todo-Poderoso dá a uma pessoa para que ela, diante de uma realidade adversa, consiga enfrentá-la. E isso tem um preço. Quando você produz muita adrenalina, você se estressa. Toda pessoa que passa por uma carga emotiva, por uma situação de desgaste emocional e também físico, quando passa aquela situação, todo mundo sabe qual é a reação. Você fica arrasado, fica morto entre aspas, né? Vontade é de cair, tomar um banho e dormir, etc., porque foi muito estressante, foi muito desgastante, etc, etc. Pois bem, a ira é uma coisa mais pontual. Pois bem, na língua portuguesa, há diferença entre raiva e ira. A ira significa a raiva aumentada, digamos assim. Só que o versículo 12 diz grande ira. Portanto, é um ódio que a gente não consegue descrever. Mas, como na Bíblia alguma palavra precisa ser colocada para descrever o sentimento de Satanás por nós, se fala de grande ira. Ou, se quisermos, qual é a tradução, seu Gilberto? Furor. Grande furor? Me parece mais impactante do que ira, né? Porque fúria, me parece que na língua portuguesa, pelo menos, é algo mais assustador do que a ira. A fúria denota mais uma ideia de avançar mesmo, para esganar, para destruir, etc, etc. É uma coisa quase animalesca, quase irracional, fora dos padrões normais de
razoabilidade, de sociabilidade, de civilidade, etc, etc. Uma pessoa furiosa, nem se consegue descrever, né? A fúria. E mais, grande, aí é grande furor. Grande furor. Tem alguma outra tradução aí eletrônica? Não, Bíblia Ave Maria e a de Jerusalém, né? Pois bem, então é isto. Resultado, para concluir, temos motivos para nos assustar? Devemos andar apavorados aí, nervosos, tremendo e assim por dentro, ui, 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 ai, 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 porque o diabo está em todo canto e está furioso contra mim? Não. Por causa de uma palavrinha só. Por favor, no começo do versículo 12, cuidado. É só tomar cuidado. E quais são os cuidados? Isso vai ser assunto para o próximo encontro. Tomando certos cuidados, o furioso não nos toca. Reparem, não nos toca em termos. Fere o calcanhar. E aí a gente vai entender mais para frente por que determinadas pessoas justas, santas, piedosas, fiéis a Deus, de vez em quando acontece com elas determinadas coisas, é o demônio provocando. Já que eu não posso destruí-lo assim, porque eu não consigo entrar na mente dele, eu não consigo dobrar a vontade dele, vou então agredi-lo com isso, com aquilo outro, com determinadas coisas. Meu Deus do céu, a gente vai perceber mais para frente que determinadas pessoas que são de Deus, porque elas sofrem tanto. As fustigações de Satanás. Termino com um texto do Antigo Testamento, Eclesiástico, capítulo 2, é uma regra inexorável. Quem se decidir viver para Deus, servir a Deus, consagrar-se a Deus, preservar sua família apenas para Deus, viver no temor a Deus, no serviço de Deus, a Bíblia diz: se prepare. Por outro lado, é um prepare-se que não deve causar desespero na gente. A gente já deve imaginar, vocês já tiveram aquela impressão em que está tudo em paz, você é de Deus, seu esposo também, seus filhos temem o Senhor, tudo em paz na sua casa, a oração, a leitura da Escritura, a participação na Santa Missa, a prática da piedade, apesar das pequenas dificuldades, é um pagamento disso, daquilo outro, é um contra-cheque, uma dívida que precisa pagar, as coisas naturais do dia a dia, mas tudo em paz, na paz do Senhor. E você bendiz e louva e glorifica a Deus, e de vez em quando diz: mas está bom demais para ser verdade. Isso deve estar irritando profundamente o demônio. Quando menos espera, aí parece que o inferno abre a porteira, aí vem uma provação, uma provocação aqui, ali, acolá. É ele fustigando. É ele irritadíssimo com a paz daquela família, que está, como diz o Salmo 90, sob a proteção do Altíssimo. A sombra do Senhor Onipotente o cobrirá. Porque ele se confiou a mim, hei de livrá-lo. Podem cair 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, nenhum mal te atingirá. E ele furioso. Mas isso não é apenas do Salmo 90, é já do Eclesiástico. Por favor, Eclesiástico capítulo 2, se no versículo 1 nós temos uma realidade que nos deixa, como diz Apocalipse 12, cuidado, temos que tomar cuidado, tome cuidado, por favor.
A palavra provação, o versículo 2, já dá a chave para o segredo para você enfrentar qualquer provação e triunfar sobre ela. É um texto muito bonito. Eu, particularmente, gosto muito dele. Um dos mais belos do Antigo Testamento. Uma profecia sobre a vida de qualquer pessoa, de qualquer casal, de qualquer família que queira viver para o Senhor, que se consagre para o Senhor, que esteja a serviço do Senhor. Vamos ler devagar? Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Humilha teu coração, espera com paciência, dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria, não perturbes no tempo da infelicidade, sofre as demoras de Deus, dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça. Mas aceita tudo o que te acontecer, na dor permanece firme, na humilhação tem paciência, pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus pelo cadinho da humilhação. Põe tua confiança em Deus e Ele te salvará. Orienta bem o teu caminho e espera nele. Conserva o temor dele até na velhice. Desejo uma semana abençoada a todos. No próximo encontro, se Deus quiser, já terminamos o básico de Gênesis 3 e 12. Agora vamos entrar em cheio nos grandes intercessores do Antigo Testamento, justamente para mostrar que se eles intercederam e obtiveram graças, quanto mais a cheia de graça, ou seja, se a prece deles no Antigo Testamento foi poderosa, quão poderosa, com muito mais razão, daquela em quem não encontrou-se nenhum pecado. Boa semana, até o próximo encontro, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite.